Salmo 148:13 fala assim, ó: que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Que louvem, mais uma vez, o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Que nós possamos então estar louvando, né, a esse Deus que diante de tantas coisas que existe, né, existe tantas coisas assim grandiosas no nosso céu, na nossa terra, como a lua, como o sol, como as estrelas, mas só Ele é exaltado diante de tanta grandeza. Que nós possamos então, o próximo cântico diz que fala assim que Ele é exaltado. O Rei é exaltado no céu e na terra. Que nós possamos, então, estar declarando nesta manhã. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória.
Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, meu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz. Minha vida podem se assentar, nós vamos cantar mais uma canção, mas nós vamos continuar adorando ao Senhor mesmo assentados. Graças
fechar os nossos olhos. Vamos orar. Já aproveito a chamar as crianças aqui. Elas vão ter o cultinho delas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, Deus. Te adoramos, engrandecemos o teu maravilhoso nome nessa manhã. Quão preciosa, Pai, é a graça que abundantemente o Senhor, ó Pai, derrama sobre nós. Muito obrigada, Deus querido, pelas tuas misericórdias também que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Obrigada, Deus querido, pela tua presença neste lugar, por fluir no nosso meio, por encher os nossos corações com a tua presença, com a tua graça, com a tua alegria mesmo sobre as nossas vidas nessa manhã. Te louvamos, ó Pai, por esses dias passados aqui em comunhão, em adoração, aprendizagem, ó Deus. Ministra o nosso coração nessa manhã também. Usa o teu servo, o teu filho, o pastor Joemar, ó Pai. E abençoe também a aulinha das crianças, ó Pai, nessa manhã. Nós te pedimos e te agradecemos. Receba a nossa gratidão. Receba, Senhor, a nossa adoração. E nós queremos declarar o nosso amor ao Senhor, ó Pai. Receba em nome de Jesus. Amém. É só Jesus para manter vocês acordados hoje, né? Tinha que ser eu, né, para falar, né? Aliás, eu tinha que falar primeiro, né? Porque dá sono, pastor Joemar, né? Mas tá bom. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Nesse primeiro momento, eu quero só rapidamente recordar, né? Embora eu não tenha assistido ou ouvido todas as palestras, eu andei conversando com algumas pessoas que falaram. Então, recordando aqui rapidamente, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Pode corrigir aí, né? O novo nasce dos nossos sonhos, né? Pastor Wagner falou um pouco sobre José do Egito e seus sonhos, né? E ele falou um pouco sobre essa questão da importância de sonhar, não é isso? Depois o Cristiano falou sobre, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele falou sobre a nova criação, a nova criatura, né? E esse é o novo que Deus quer nas nossas vidas. Deus quer nos fazer nova criação e quer trabalhar no nosso coração, quer nos abençoar com a sua presença, com o seu Espírito e quer nos transformar dia a dia. Aí depois o pastor Wilson, essa eu assisti, viu gente? Falou sobre que o novo está atrelado à fé e à oração, né? Ele falou baseado lá no texto de Mateus, capítulo 14, de 13 em diante. E aí ontem eu não vi e eu não perguntei para as pessoas, eu não tive oportunidade. Mas o Fabiano falou mesmo sobre o quê? Fabiano? Vamos usar a memória aí. Sobre o que o Fabiano falou ontem? Fabiano falou de manhã, né? Hein? O novo deserto, mas o quê? Do deserto para a libertação, é isso? Terra prometida, ele usou a história lá do povo da chegada em Canaã. Ok, e o Reinaldo, eu sei que ele falou sobre Daniel, os primeiros capítulos de Daniel, né? Bom, eu quero chamar a sua atenção para a gente conversar hoje um pouquinho, quem sabe fechando, né? Primeiro recordando aí a letra, né? A letra que é da música que é tema do nosso acampamento, né? Vocês já sabem ela de cor, né? Quanta vida ainda tem pela frente, cada dia é novo a despertar. Quantos sonhos cabem no olhar, da dor gerar a vida, da luta a esperança, da angústia a confiança em quem nos guarda. E o novo virá, sinal da tua graça, tua misericórdia a anunciar. E o pastor Wilson falou uma coisa muito interessante que chamou a minha atenção, é que o novo vem, nós temos vida pela frente, né? E o novo vem por isso, porque nós estamos vivos. Essa promessa é para quem está vivo. Essa promessa é para quem está vivo.
né? O novo virá, ele está ligado, né, com essa questão da vida, e eu vou trabalhar um pouquinho isso com vocês hoje, né? Quando eu olho para esse tema, eu vejo que esse tema é um convite a ver além, é um convite para eu e você, nesses tempos difíceis de pandemia, nesses tempos, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas nesses tempos de guerra, a guerra está acontecendo lá na Europa, mas ela vai nos afetar aqui, ela já nos afetou aqui, né? Nesses tempos difíceis, nós temos que ter um olhar para ver além, né? Um desafio para ver além, é um convite à esperança. O que é a esperança? O que é a esperança, gente? A esperança é a fé no futuro. A esperança é a fé no futuro, né? O novo virá é um convite à esperança. É também um convite à oração. O pastor Wilson falou um pouco sobre isso. E eu quero hoje também te chamar para a gente orar com Jesus. Então hoje eu quero falar sobre orando com Jesus ou orar com Jesus. O novo virá é uma promessa, mas eu sou desafiado a orar com Jesus. E eu quero te convidar para a gente, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Eu sabia que o meu texto ia ficar pequeno ali, né? Eu sabia que ia ficar, mas eu não queria fazer muitos slides, então vamos aguentar firme aí. Lucas capítulo 11, nós vamos ler primeiro de 1 a 4. Depois você pode deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar lendo aí depois, né? Lucas capítulo 11, de 1 a 4. É um texto conhecido, viu? É um texto conhecido. Vocês certamente já ouviram esse texto muitas vezes, e alguns sabem de cor esse texto. Vamos lá? De certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. O que é isso aqui? A oração do Pai Nosso, né? E todos nós conhecemos ela, né? Todos nós certamente já em algum momento oramos essa oração. Pode até ser que nós não oramos com muita convicção, mas muitos de nós já oramos, todos nós já oramos essa oração muitas vezes, né? E eu quero te convidar para pensar um pouquinho nessa oração hoje, né? O que essa oração tem a ver com o nosso tema, né? O novo virá. A primeira coisa é que esta é a oração de quem está vivo. Esta é a oração de quem está vivo, né? Esta é a oração de quem está vivo, né? Ele vos deu vida juntamente com Cristo, né? E esta é a oração de quem está vivo. Quem está vivo chama Deus de Pai. Quem está vivo chama Deus de Pai. Sabe que não é um cidadão dessa cultura mundana, mas é do céu. Eu quero chamar a sua atenção para isso, né? Essa oração é um convite. Essa oração, ela é uma oração de quem está vivo, né? De quem um dia percebeu que precisava de ajuda, um dia percebeu que precisava de Cristo e correu para os braços de Cristo. E a partir daí reconheceu Deus como seu Pai, né? Reconheceu Deus como seu Pai. Essa oração não é de quem é filho da nossa, porque é uma coisa interessante, gente. E aí nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado, porque quem nós somos em relação a Deus tem a ver com uma decisão, com uma escolha nossa. Eu não sei se você que está aqui, você mais jovem, mesmo os adultos, já tomaram essa escolha, né? Quem nós somos em relação a Deus nasce de uma escolha.
Nasce de um ponto na nossa vida em que nós temos que fazer uma escolha, né? Para chamar Deus de Pai, eu preciso entender que eu preciso de Cristo. E eu preciso romper de maneira positiva com a cultura mundana na qual nós vivemos nela. A nossa cultura é uma cultura que está distante do Senhor. Quem é filho dessa cultura não pode chamar Deus de Pai. Até pode chamar, mas não vai acontecer nada. Para chamar pode, mas não vai acontecer nada. E não vai mudar nada na vida dele. Não vai acontecer nada na vida dele. Então, para chamar Deus de Pai, eu preciso tomar consciência que eu preciso romper com essa cultura mundana, com essa cultura diabólica, essa cultura maligna, que está sempre querendo me levar para longe do Senhor, e que está sempre querendo tornar a nossa vida uma mesmice. Ponha isso no coração. Quando você fala, o novo virá, você tem que estar conectado ao Senhor. Agora, se você estiver conectado a essa cultura mundana que nós estamos vivendo, a sua vida vai ser sempre uma mesmice. Dominada pelo maligno, dominada pelo fracasso e dominada pelas lutas dessa vida, né? Então, quem está vivo chama Deus de Pai. Isso significa que ele tem consciência que ele não é um cidadão dessa cultura mundana, mas ele é um cidadão de onde? Do céu. Do céu. Irmãos, eu tinha a idade de vocês quando eu decidi que eu queria ser um cidadão do céu. Né? Não vou falar quanto tempo faz não, porque senão, né, vai pegar mal, né? Mas pela barba, pelos cabelos, vocês sabem que tem bastante tempo. Foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. E eu louvo ao Senhor por isso, né? Quando eu decidi, eu não quero ser um cidadão deste mundo. Eu não quero ser um cidadão ligado a essa cultura mundana, essa cultura diabólica. Eu quero chamar Deus de Pai. E eu quero ter um relacionamento de pai com Deus, de filho com Deus. Eu quero que Ele de fato seja o meu Pai. E que eu de fato experimente o que é ser filho dEle e o que é ser cuidado por Ele, né? Outra coisa importante, quem está vivo, santifica o nome do Senhor na sua própria vida. Isso aqui é muito importante, né? Com uma vida de obediência e de humildade. Quem está vivo, quem canta, quanta vida ainda tem pela frente, né? Se você está vivo e canta essa música, né? Se você aguarda esse novo, você precisa se comprometer com a santificação do nome do Senhor na sua vida. E eu estou trazendo isso para o pessoal, porque a gente ora, né? Santificado seja o teu nome. Quem já orou isso? Quem já orou isso? Você parou para pensar que isso tem a ver com a sua vida? Não é santificado. O nome do Senhor, lá no céu, Ele é santo. Deus em si mesmo, Ele é santo. Mas quando a gente ora isso, em primeiro lugar, eu preciso pensar assim, como é que eu santifico o nome do Senhor? E eu santifico o nome do Senhor num compromisso meu de obediência. Eu vou obedecer sempre, eu vou sempre conseguir ter vitória? Nem sempre. E é por isso que existe a graça. E nós cantamos hoje muitas músicas aqui sobre a graça, né? Nem sempre, mas há um compromisso no meu coração. Há uma disposição no meu coração. Há uma decisão que um dia eu tomei de que eu quero que a minha vida seja uma vida que vá santificar o nome do Senhor. No que depender de mim, eu estou comprometido em santificar o nome do Senhor. No que depender de mim, eu estou comprometido em viver uma vida de obediência ao Senhor, né? Essa é a segunda coisa que nós colocamos aí sobre essa oração de quem está vivo, né? E em terceiro lugar, quem está vivo deseja o reino de Deus na sua própria vida, né? Quando a gente pensa em venha o teu reino, a gente às vezes quer assim, que Jesus volte,
que as coisas se ordenem, né? Que as coisas de uma hora para outra comecem a melhorar, né? Que ele seja de fato, que ele assuma a sua posição de rei desse universo, né? Que ele manifeste o seu poder para organizar as coisas, né? Colocar o Putin no lugar dele, colocar o Putin no lugar dele, colocar também os Estados Unidos no lugar dele, né? Dar uma organizada nessa cultura, nesse mundo perdido e nesse mundo injusto que nós vivemos nele, né? Que ele venha reinar. A gente pensa nesse reino global, nesse reino maior, mas eu quero desafiar você a pensar num reino que começa na sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quando seus pais vêm falar para vocês alguma coisa, chamar a atenção para alguma coisa, o que você responde para ele? Ô mãe, você já não viu que eu estou crescidinha? Que sou eu que mando na minha vida? Falei bobagem? Os rapazes, né? Os rapazes. Ô pai, você não está vendo? Ó, já tem barba, ó. Né? E a gente tem essa impressão de que nós somos autônomos. Nós temos essa impressão de que somos nós que mandamos na nossa vida. Só que para você chamar Deus de Pai, você vai ter que abrir mão do controle da sua vida. Para você chamar Deus de Pai, você vai ter que tirar o seu eu do trono da sua vida e vai ter que pôr Cristo no trono. Eu estou comprometido em santificar o nome dele na minha vida e eu estou comprometido em obedecê-lo. Ele é o Senhor da minha vida e o meu eu vai para onde? Meu eu vai para o lugar de servo. Meu eu vai para o lugar de servo. Né? Exemplificando, né? Quando eu não conheço Deus como Pai, o meu eu é o Senhor da minha vida, então eu estou no trono. Essa cadeirinha aqui não está parecendo um trono, está bem breguinha, né? Bem fraquinha, né? Mas suponhamos que ela é o trono, eu estou no trono, eu que mando, né? Eu que falo grosso, né? Falo grosso com os meus pais, falo grosso na internet, nas redes sociais, e às vezes publico umas coisas lá pesadas, difíceis, que representam que Deus não é o Senhor da minha vida, né? Agora, quando eu resolvo que Ele é o Rei, venha o Teu reino na minha vida, eu levanto do trono, o Senhor Jesus assenta no trono e eu vou para onde? Eu vou para os pés do trono. E eu me torno o servo. E Ele, o Senhor Jesus, o Senhor da minha vida. Gente, isso é um desafio muito grande. E é um desafio prático que eu e você precisamos. Se você quer o novo na sua vida, o novo de verdade, se você quer sair da mesmice dessa vida pobre, miserável desse mundo e da nossa cultura, você precisa tomar essa decisão. O Senhor é o meu Pai, por isso eu estou vivo. Eu quero santificar o nome dEle na minha vida e eu quero que Ele seja o meu Rei. Amém? Vamos caminhar um pouquinho mais? Então, o novo virá um convite à oração, a orar com Jesus. E Jesus sabe o que é orar. Jesus sabe, né? Quando Ele nos ensinou a orar, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Em segundo lugar, né? É um convite a orar com Jesus. Em segundo lugar, esta é a oração de quem aguarda o cuidado do Senhor de dia em dia. O novo do Senhor a cada dia. Gente, isso aqui é uma coisa... Porque quando eu penso no novo, eu fico pensando assim, em coisa espetacular. Mas o novo nem sempre é espetacular. O novo, às vezes, é aquela coisa ordinária. Aquela coisa da renovação do cuidado do Senhor de dia em dia. Né? De dia em dia. E aqui, o Senhor Jesus fala, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Né? O pão cotidiano, o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. E quando Jesus nos ensinou a orar sobre o pão, Ele estava pensando só em pão mesmo? O que vocês acham?
Quando ele ensinou a orar sobre o pão, ele estava pensando só em pão mesmo, em comida? Não, de jeito nenhum. Ele estava pensando do que nós precisamos para existir nesse mundo. E o que eu preciso para existir nesse mundo é muito mais do que pão. Aliás, de pão a gente não precisa muito não, viu, gente? Né? De pão a gente não precisa muito não. Tem um tanto de pão suficiente aí para a gente tomar, né? Para a gente comer, né? Não precisa de comer demais não precisa. Às vezes, né, pastor Wilson fica aí brincando dos gordinhos, não sei mais o que, mas nós não precisamos de muito pão. O problema é a gente adquirir esse controle, né? Não é fácil. Esse feriado eu já ganhei 2 quilos, né? O negócio está sério, né? O pão cotidiano dá-nos de dia em dia. Tudo que precisamos para existir com significado e segurança, é isso que eu falo. Esse pão é tudo que eu preciso para existir com significado e com segurança. Eu olho para a minha vida e falo assim: a minha vida tem sentido. E eu estou seguro. Mesmo que eu morra hoje, mesmo que aconteça uma catástrofe, mesmo que aconteça alguma coisa violenta, eu estou seguro nas mãos do Senhor. Eu cuido da minha segurança, mas ao mesmo tempo eu confio no Senhor. As coisas podem sair do meu controle, mas elas não saem do controle do Senhor. Então, quando ele fala do pão de cada dia, ele não está preocupado com pão, mas ele está preocupado com um relacionamento com Deus que nos satisfaz, um relacionamento com Deus que preenche a nossa vida, né? E é interessante porque é tudo que eu preciso para existir, com significado e com segurança. E às vezes nós confundimos. E nós achamos que para existir com significado e com segurança, eu preciso de muita coisa. Perguntaram uma vez para como é que chamava o presidente americano lá, o anterior, sem ser o Biden, o Trump. O Trump é um cara muito rico. Ele herdou um império, né? E é um cara muito rico. E perguntaram para ele de quanto mais ele precisava. De quanto mais o senhor precisa? E sabe o que ele respondeu? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Nunca estamos satisfeitos. Quando nós colocamos buscamos significado e segurança nas coisas deste mundo, nós nunca vamos nos satisfazer. Por quê? Porque essas coisas não nos preenchem. E é só pensar um pouquinho. O dia que eu comprar o meu carro, eu vou ficar feliz. Esse é o jovem, tá? O jovem. Né? O dia que eu comprar meu carro, aí ele se esforça, vai lá e compra o primeiro golzinho dele, né? Ou o primeiro palinho dele. Aí, né? Eu já estou brincando aqui, ó, estou cutucando, né? Compra o primeiro carrinho dele. Aí ele olha para aquele carro, ele anda nele, ele fica feliz ali uma semana. Daqui a pouco o olho dele começa a pensar, mas tem coisa melhor por aí, né? Tem carro melhor por aí. O dia que eu trocar o meu carro por um carro melhor, um carro que tenha vidro elétrico, um carro que tenha mais o quê, gente? Direção hidráulica. Eu não aguento mais, né? Pegar essa direção, é muito pesada, né? E aí? E isso acontece também com a gente grande, tá? Não é só com jovem, não, com a gente grande também, tá? Isso acontece com a gente grande também. O dia que eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Aí você vai lá e compra a casa. Daqui a pouco, mas não é essa casa que eu queria. Queria uma casa melhor, queria uma casa que tenha um acabamento melhor, eu queria uma casa com piscina. E começa, né? Hein? Aí começam as reformas intermináveis, né? Ou então tem que vender e entrar num financiamento, né? Para pagar o resto da vida, né? E vai, né? E sabe o que é pior? É que a gente aluga dinheiro, né? Para entrar num financiamento, a gente aluga dinheiro. E os poderosos estão lá, só nos escravizando, cobrando juros e mais juros da gente. E a gente aqui atrás, embaixo, pagando financiamento a vida inteira. Mas por que eu estou falando isso? É que essas coisas não nos preenchem.
O que nos preenche é receber o pão do Senhor de cada dia. E o pão do Senhor de cada dia é mais do que pão. É essa certeza que Ele nos ama, que Ele é o nosso Pai, essa segurança, esse significado. Eu tenho valor, porque o Senhor me ama, e o Senhor um dia morreu por mim, para me salvar. E é isso que é importante, é isso que basta. É isso que basta. O resto são coisas que nós vamos aprendendo a lidar com elas no dia a dia, né? Caminhando um pouco mais, né? A presença do Pai sacia a nossa alma. Foi Agostinho e também Dostoiévski que falou que Deus tem a forma do vazio do nosso coração. Deus tem a forma do vazio do nosso coração. Agostinho falou: o Senhor nos criou para Ele e nosso coração só vai descansar tranquilo nele. Você pode pôr carro, casa, avião, chácara, fazenda. Você pode pôr tudo aí que não vai preencher o buraco do seu coração. Mas o Senhor, lá no seu coração, vai te trazer significado e segurança que você precisa para existir nesse mundo. E eu falo isso com muita convicção, porque eu experimento isso na minha vida. Às vezes dou uma deslizada, às vezes dou. Às vezes fico olhando lá para fora, para longe, às vezes fico. Mas logo eu descubro, peraí, onde eu estou? Eu estou lenhando em mato errado. Eu estou furando em mina errada. Essa mina aqui não vai dar nada. Eu volto para poder minerar onde? Minerar na presença de Deus, porque é lá que eu encontro segurança e significado para a minha vida. E eu gostaria que vocês descobrissem isso, que vocês experimentassem isso, que vocês pudessem experimentar esse pão do Senhor de cada dia, que traz sentido para a vida de vocês e que significa o cuidado do Senhor para com vocês a cada dia, né? Outra coisa que nós precisamos, né? Que é o novo que vem no dia a dia. O que é que Jesus ensina a orar depois do pão? Depois do pão, o que é que ele ensina a orar mais? Dá para ler aí, não? Perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Né? E aqui temos uma coisa muito importante, que é o fluxo do perdão é a força que mantém a vida e a esperança. Ponha isso na sua cabeça. O fluxo do perdão é o que mantém a nossa vida e a nossa esperança. Se Deus parar de nos perdoar, nós estamos fulminados. Eu estou fulminado. Se Deus parar de me perdoar agora, esse microfone vai cair, eu vou cair duro aqui. Por quê? Porque eu sou um homem falho. Por mais que eu tente, por mais que eu queira, eu sou um homem falho. E você também é uma pessoa falha. Essa oração é a oração que precisa renovar em nosso coração todo dia, toda hora. Perdoa-nos, Senhor. Mas nós também precisamos que esse fluxo também penetre a nossa existência, porque se o fulano não for assim, assim, assado, eu não vou mais gostar dele. Se o Beltrano não faz aquilo que eu quero, eu não vou mais gostar dele. E se ele não fizer assim, e se eu não for a única amiga dela, eu não vou querer mais ela comigo. Estou falando bobagem? E se ela não fizer tudo o que eu estou falando com ela, eu não vou mais querer ela como minha amiga. Eu vou lá e vou... Como é que vocês falam agora? Vou cancelar ela. Cancelado. Cancelado. Né? Isso aí... O fluxo do perdão precisa estar na nossa existência o tempo todo. E se o fluxo do perdão não estiver nas suas relações com os seus amigos, isso serve também para os rapazes, porque eles ficam aí caladinhos, mas eles fazem a mesma coisa, né? Se esse fluxo do perdão não estiver na nossa vida, nós estamos fulminados e nós vamos ficar sozinhos. E nós não vamos ter nem campo missionário. Nós não vamos ter campo missionário, porque ninguém vai servir para comer com a gente. Lembra que o pão é nosso? O pão é de quem? O pão meu de cada dia? Eu não falei isso lá, mas o pão é nosso.
E então essa oração é comunitária. O perdão é de quem? O perdão é de quem? É meu? O perdão meu de cada dia? Perdoa as minhas dívidas ou perdoa o quê? As nossas dívidas. Essa oração é comunitária. Essa oração é comunitária. Isso quer dizer que nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos aprender a lidar com as falhas uns dos outros. Ninguém é perfeito. Então eu não posso chamar a atenção do meu irmão? Posso, desde que o meu propósito seja um propósito saudável. Desde que o meu propósito seja uma preocupação com a vida dele e não com a minha. Deixa eu beber água. Ai. Não, mas é interessante que eu vim beber água para eu pensar, porque eu também tenho vontade de bloquear. E eu vou falar mais, eu já bloqueei. Não dou conta de ver isso, não dou conta. Mas eu peco, porque eu bloqueio e não vou lá conversar com a pessoa. Né? Conversar amigavelmente. E conversar é diferente, já que nós estamos falando de rede social, conversar, fazer perguntas, ir lá, humildemente, fazer perguntas, né? Não julgar, é diferente de escrever textão lá para a pessoa sem pensar muito. É diferente, gente. É diferente de ir lá respondendo de cara. Já fiz isso, tá? Já fiz isso. Errei. Então, a oração do Senhor é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu preciso de perdão, mas eu também preciso de popularizar perdão ao meu redor. E eu preciso aprender a acolher as pessoas e a conversar com elas sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as suas falhas e assim por diante. Como é que está meu tempo, gente? Vocês já estão cansados? Hã? Não? Dá para ir mais umas 2 horas? Eu tenho bastante água aqui ainda, ó. Bom, vamos caminhar então, eu já estou terminando, gente. Olha que coisa interessante. Eu preciso de perdão, e o perdão é o que mantém o fluxo de Deus na minha vida, o fluxo do perdão, e eu preciso de que esse fluxo do perdão também seja transmitido ao meu próximo, mas eu preciso também de quê? O que ele fala aí depois? Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. E qual que é a maior tentação que nós sofremos? Qual que é a maior tentação que nós sofremos? Qual que é a tentação mais perigosa que nós sofremos? É o pecado? Não, tentação, né? Toda tentação está me convidando para o pecado, né? Toda tentação me convida para o pecado, você tem razão. Mas qual que é a mais perigosa? Qual que é o pecado mais perigoso? Da língua, do sexo. Tem um presbítero lá, não, deixa quieto. Ele foi dar uma aula de escola dominical e ele falou assim: o pecado do sexo é um dos pecados mais gostosos. Mas, gente, é uma piada, isso virou piada, porque isso é uma piada, né? O cara falar um negócio desse, né? Eu estou aqui fazendo piada com um negócio sério. É um negócio sério demais. Mas o pecado mais perigoso não é a língua, o pecado mais perigoso não é a questão da sexualidade, não é a fofoca. O pecado mais perigoso é nós abandonarmos o Senhor e o Senhor deixar de ser o nosso Pai. Quando o Senhor deixa de ser o nosso Pai,
essas outras coisas tomam conta da nossa vida. Vocês entendem isso? Quando o Senhor deixa de ser o nosso Pai, essas outras coisas tomam conta da nossa existência. Então, assim, e quando o Senhor deixa de ser o meu Pai, eu vou ser filho de quem? Filho dessa cultura, filho do maligno. Porque não tem meio termo. A Bíblia não tem meio termo. Jesus fala assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Não tem, gente. Não tem. Ponham isso na mente de vocês. Ou eu sou filho do Senhor, ou eu sou filho desse mundo, e filho dessa cultura, e filho do maligno. Ou eu sou filho do Senhor e o Senhor está formando a sua imagem em mim, restaurando a sua imagem em mim, ou eu sou filho desse maligno e a imagem do maligno está sendo refeita em mim. Está sendo caprichada em mim, eu vou ficando cada vez mais parecido com ele. E esse mundo injusto que nós vivemos nele aí, com todas as suas injustiças e sujeiras e porcariadas, esse mundo é a cara do diabo. Esse mundo é a cara do diabo. Esse mundo da guerra, esse mundo da droga, esse mundo da prostituição e esse mundo aí de tudo quanto é sujeirada, da corrupção, esse mundo da corrupção, dos colarinhos brancos, esse mundo, inclusive da estrutura desse Estado nosso, cheio de corrupção, esse mundo é a cara do diabo. E nós queremos isso para a nossa vida? Tá, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, ó, é muito fácil acusar esse mundo, mas gente, é muito fácil passar para o lado de lá também. É só eu romper com o Senhor. A partir do momento que eu rompo com o Senhor, eu começo a fazer parte desse mundo. Então assim, a gente tem que olhar para isso com cuidado, e tem que falar disso com cuidado. Por quê? Porque é muito fácil pular para o lado de lá. É só deixar de ser filho do Pai. Né? Então, qual que é a tentação mais perigosa que nós corremos? Qual que é a tentação mais perigosa? É a tentação de nos afastarmos do Senhor. A gente às vezes está lidando com o pecado, está lidando com os problemas dessa vida, com os pecados dos mais variados possíveis, mas nós não podemos nos afastar do Senhor. E você também, cuidado, quando você tem alguém que você está vendo que está em pecado, cuidado como é que você vai lidar com ele, porque você tem que lidar com isso para atraí-lo, para puxá-lo e atraí-lo para mais perto do Senhor, e não para longe do Senhor. Então, quando você vai corrigir, quando você vai cuidar de alguém, esse cuidado precisa ser para trazê-lo para mais perto do Senhor, trazê-lo para experimentar mais de perto a paternidade do Senhor, e não mandá-lo para esse mundo e para se tornar, quem sabe, um filho do maligno. Gente, isso está claro? Né? Não nos deixes cair em tentação, né? Nós não podemos seguir o maligno, né? Não podemos ficar parecidos com o maligno. E às vezes nós ficamos, viu? Até com carinha de crente. Carinha de crente, meio bonitinho, mas às vezes a imagem do maligno. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Caminhando um pouco mais. Terceiro ponto. Um convite para confiarmos e orarmos ao Senhor a qualquer hora. Eu queria que alguém pegasse a sua Bíblia e lesse para mim aí, Mateus 11. Quem pode me ajudar? Mateus 11. Eu quero que você leia, não é Mateus 11 não, Lucas 11, de 5 a 8. É Lucas 11, perdão. Lucas 11, de 5 a 8. Eu estou terminando já, gente. Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já
Bom, Jesus está ensinando a orar. E logo em seguida ele conta essa parábola, né? E essa parábola, eu não sei você, mas eu sempre olhei essa parábola com um olhar assim, desconfiado, né? O que Jesus quis dizer com essa parábola? E outro dia, conversando com a Rosângela e lendo a Bíblia juntos, e eu não li isso em lugar nenhum, pode até ser que eu esteja errado, mas eu estou pregando isso hoje aqui, eu espero que esteja certo, né? O Senhor falou ao meu coração, que o que essa parábola quer dizer é o seguinte: essa parábola é um convite a orar a toda hora. Jesus falou, olha, podem orar a toda hora, não precisa ter medo de orar, e não há um momento certo para orar. Toda hora é hora de orar, toda hora é hora de ir diante do Senhor e clamar ao Senhor, né? O amigo foi lá pedir para o outro já estava deitado, o outro já estava lá, e ele foi lá pedir. Ele importunou o cara, né? Ele foi fora de hora. E Jesus fala que ele foi lá, mesmo sendo importunado, ele foi lá e deu tudo que ele precisava. E Deus é assim comigo também, Deus é assim com você também. Nós podemos orar a qualquer hora. Todo dia é dia de orar, todo dia é dia de ir para diante do Senhor, e o novo pode vir à nossa vida a qualquer hora, quando nós aprendemos isso, quando nós aprendemos que toda hora é hora de orar, né? Se a situação é nova, né? Se a situação é nova na minha vida, se eu estou diante de uma tentação nova, de um problema novo, de uma circunstância nova, e eu não sei o que fazer, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que orar. Se a tentação vem, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar. Se a tentação de abandonar o pai vem, eu tenho que orar. Se a tentação de ir lá para a internet fazer coisa que eu não devo fazer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar. Se a tentação de fazer alguma coisa que não é legal, de mentir, de roubar, de fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer o quê? De orar. E não há momento para isso. É qualquer hora que vier o problema, qualquer hora que vier a dificuldade, qualquer hora que vier a luta, qualquer hora que vier o novo na sua vida, porque às vezes o novo é algo difícil, e eu preciso do socorro do Senhor. Eu preciso do socorro do Senhor. Qualquer hora que vier, eu posso lá orar. E o texto fala que Deus vai me ouvir, e Ele vai dar o que eu preciso. É interessante porque Ele vai dar o quê? Ele vai dar o que você precisa. Ele não vai dar mais do que você precisa. Ele vai dar o que você precisa. Esse é um desafio à oração. E se você quer o novo na sua vida, você precisa reaprender a orar. Se você ainda não aprendeu, precisa aprender. Eu não sei orar. E às vezes eu observo que as pessoas falam assim, eu não sei orar. Quando eu falo de orar, eu não estou falando de orar no culto não, gente. Eu não estou falando de orar em público não. Orar em público é outra história. Eu estou falando de orar quando? Que hora? O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Eu estou falando de orar no seu dia a dia. E eu nem estou falando que você tem que reservar um momento para orar todo dia. Isso é importante, eu faço isso. Isso é importante, é necessário ter um tempo para ler a Bíblia, um tempo para meditar e um tempo para orar todo dia. Isso é muito importante. Mas eu estou falando de orar, de estar conectado com o Pai o tempo todo. De estar conectado com o Pai o tempo todo. Eu preciso estar conectado com o Senhor o tempo todo. E surgiu uma situação que eu não estou dando conta, eu preciso de quem? Eu preciso do Senhor na minha vida. E eu preciso ir para diante dEle em oração. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, não estou dando conta. Senhor, estou falhando. Senhor, eu preciso do seu socorro. Eu preciso de direção. Eu preciso de orientação. O que eu faço com essa situação aqui? Né? Que decisão eu tomo? Para que lado eu vou? Me mostra, Senhor. Me mostra. Então, isso a gente pode fazer o tempo todo. Né? Essa parábola de Lucas 11, de 5 a 8, é um desafio à oração. E é uma promessa de que Deus vai te ouvir. Não importa a hora. Não importa como, não importa onde. Né? Eu sei que vocês já ouviram muito sobre oração nesses dias. Né? Eu acho que, eu não sei, quando eu fiquei sabendo domingo que foi a Isabela que sugeriu a música, né?
Você imaginava que ia para esse lado da oração? Não, né? E Deus nos conduziu para o lado da oração. Porque quando eu penso na história de José, não tem jeito de pensar na história de José sem oração. Quando eu penso na história de Daniel, não tem jeito de pensar na história de Daniel sem oração. E aí o Wilson vem com o texto de Mateus, oração. E aí o pastor Joemar fecha com a oração do Senhor. Né? Mas para a gente fechar a nossa lição de hoje, fechar o nosso tempo de hoje, eu queria que outra pessoa me ajudasse para a gente ler Lucas 11, de 9 a 13. Porque Jesus continua ensinando sobre a oração. E aí tem uma coisa que é maravilhosa. Eu, pelo menos, eu vibro quando eu vejo isso aí. Né? Lucas 11, de 9 a 13. Quem pode ler para a gente? Eu quero agradecer, né? Porque a Joyce já me ajudou, né? Foi a Joyce que leu, não foi? Então agora vamos lá, Samantha. A minha proposição aqui é que o novo pode nos surpreender. A promessa do novo pode nos surpreender. Eu posso orar a qualquer momento. Né? E eu aprendo aí que, se eu que sou um pai, male, né? Um pai mais ou menos, sempre quero dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Pai Celeste vai dar as coisas boas na relação dele comigo. E isso aplica-se a todos nós. Todos nós. Mas é interessante porque na história de Mateus, se não me engano é Mateus capítulo 7, lá ele termina assim: o vosso Pai vos dará as coisas boas àqueles que lhe pedirem. Lá em Mateus fala assim, que o Pai Celeste dará as coisas boas àqueles que lhe pedirem. E aí em Lucas ele fala o quê? O que ele fala? Ele vai dar o quê? Ele vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E por que ele fala isso, gente? Por que ele troca as coisas boas pelo Espírito Santo? Alguém imagina? Aqui para nós, tá? Faz de conta que o Papai do Céu não está ouvindo a gente. Se você tivesse que escolher, você queria as coisas boas ou você queria o Espírito Santo? Se você tivesse que escolher um desses versículos aí, qual que você queria? Olha bem, quando nós somos o Senhor da nossa vida, eu vou tomar cuidado do que eu vou falar aqui agora, que eu posso estar também violentando o texto bíblico, né? Eu preciso tomar cuidado. Quando o Espírito Santo guia Lucas para escrever que ele vai dar o Espírito Santo, a visão que eu tenho é que, às vezes, nós erramos ao pedir. E, às vezes, nós pedimos muitas coisas, e pedimos coisas que nós não precisamos. Pedimos coisas que nós não precisamos. Às vezes nós não contentamos com o pão de cada dia. Às vezes nós não contentamos só com a presença e o cuidado do Senhor a cada dia. E nós vamos pedindo e pedindo, em uma lista infindável de pedidos. E essa lista infindável de pedidos não resolve a nossa ansiedade. Não resolve a nossa ansiedade. E aí o texto então fala que ele vai dar o que para a gente? Ele vai dar o Espírito Santo, que é tudo que eu preciso, né? É tudo que eu preciso, né? O Pai só dá o que é bom para seus filhos. O Pai pode não nos dar todos os nossos pedidos equivocados, mas certamente Ele nos dará o seu Espírito. E o seu Espírito vai nos ensinar a fazer o quê? O
que é que o Espírito do Senhor faz conosco? Hein? O Espírito nos ajuda a pedir as coisas certas. É isso mesmo. E Romanos 8, versículo 26, né? Quem pode ler para nós Romanos 8, 26? Romanos 8, 26, é o último texto que nós vamos ler hoje. Romanos 8, 26, quem pode ler para mim? Eu estou preguiçoso, né? Eu trouxe Bíblia, mas eu não quis nem abrir minha Bíblia. Ei, Senhor, ajuda esse homem. Não, é que eu quero que vocês participem. Romanos 8, 26. Às vezes nós não pedimos como convém, às vezes na nossa fraqueza espiritual, às vezes na nossa visão turva, nossa visão embaçada, a gente pede um monte de coisa que a gente não precisa. E aí o Espírito Santo vem, filho, você não precisa disso tudo não. Né? Aí Deus, o Pai, fala assim, filho, você não precisa de tudo isso não, eu vou te dar o Espírito. E o Espírito vai te ajudar, e ele vai interceder por você, e ele vai orar, te ajudar a orar de maneira certa. Ele vai te ajudar a orar de maneira certa. Né? E o Espírito vai nos conduzir na vontade do Senhor. O Espírito vai nos dar e vai nos conduzir. O seu Espírito nos conduz à maturidade, né? E à satisfação plena. Gente, se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é que o Espírito do Senhor, o que Deus quer de mim e de você, Deus quer que nós nos amadureçamos. Quando a gente sai do trono, e põe Jesus no trono, põe Deus no trono, quando a gente se ajoelha aos pés do trono, quando nós queremos santificar o nome do Senhor, quando nós nos satisfazemos com o pão de cada dia, com a libertação, pode deixar, Carlos, pode deixar, ele já fez isso hoje, ele está tranquilo, ele está de boa. Ele não é o primeiro que bebe a minha água. Você sabe que você está aprontando, né? Você sabe, né? Não é o primeiro que bebe a minha água. Água benta. Ele bebeu água benta agora. Né? Agora eu preciso... Sim. O Espírito, eu perdi aqui, eu fiquei fazendo piada aí. Orem por mim, gente. Orem para que Deus me ajude a me achar. Na verdade, o Espírito do Senhor vai nos ajudar a orar de maneira certa. E Ele vai nos ajudar a orar como convém. De maneira geral, nós somos egocêntricos e nós queremos ocupar o trono da nossa vida e tomar as nossas próprias decisões por nós mesmos. E quando nós oramos, e pode observar as nossas orações às vezes, né? Inclusive tem algumas teologias aí. A teologia, por exemplo, da prosperidade, o que ela ensina? O que a teologia da prosperidade ensina? É que eu estou no trono e o Senhor é o meu servo. E aí eu vou pedindo a Ele as coisas e Ele tem que dar. Porque eu dei uma ofertinha lá no templo, Ele tem que dar as coisas que eu estou pedindo para Ele. Né? Essa é a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade é prova de que muitas vezes nós agimos com imaturidade. Deus quer que nós amadureçamos. E quando Ele dá o seu Espírito, Ele dá o Espírito para quê? Para que eu e você cresçamos, para que eu e você amadureçamos. Quando Ele dá o Espírito, Ele dá para isso, para que nós amadureçamos espiritualmente e passemos a confiar mais nele do que em nós. E comecemos, inclusive, a desconfiar dos nossos pedidos. O que eu estou pedindo está certo? Eu preciso mesmo? Eu preciso mesmo do que eu estou pedindo? Ou eu preciso pedir ao Senhor que me dê porção dobrada do seu Espírito para que eu possa orar de maneira mais equilibrada e mais bíblica e mais saudável. Gente, isso faz sentido para vocês?
o Senhor dá o seu Espírito. E quando Ele dá o Espírito, é muito mais do que tudo aquilo que nós precisamos. O pão de cada dia é muito mais do que nós precisamos. O perdão de cada dia é muito mais do que nós precisamos. O livrar-nos da tentação de sermos autônomos ou de querermos ser filhos do maligno é muito mais do que nós precisamos. E é o novo de cada dia que nós precisamos. Como é que nós terminamos essa fala de hoje, então? Você já está vivo? Pode ser que alguém tenha vindo para cá sábado dormindo. Pode ser que alguém tenha vindo para cá sábado dormindo. Morto espiritualmente falando, ou dormindo espiritualmente falando. Quem sabe Deus usou as palavras aqui, os cânticos, esse tempo aqui de convivência, para te acordar. Você já está vivo? O Senhor já é seu Pai? O Senhor já é o seu Rei? Você está comprometido com a santificação do nome do Senhor? Você fica contente com o pão de cada dia? Com o perdão de cada dia? E com a libertação da tentação de cada dia? E que saibamos que quando precisarmos de orar, o Pai vai estar lá. E Ele vai nos atender. E que saibamos que Ele não vai dar tudo que nós pedimos. Porque nós não sabemos orar como convém, como o texto de Romanos 8, que a Flávia leu, fala. Nós não sabemos orar como convém. Mas Ele vai dar o Espírito, que é tudo que eu preciso para crescer e para amadurecer. Que Deus me abençoe vocês. E que Ele fale ao coração de vocês, ajude vocês a crescerem, ajude vocês a vencerem as tentações, que Ele ajude vocês a vencerem essa tentação de ser o Senhor da sua própria vida, né, de ser muito justo com você mesmo, ser muito justo, né, de querer ser muito justo com os outros e não perdoar os outros. Que Ele te ajude, que Ele te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar? Ô Vinícius, você está de olho na minha água, né, Vinícius? Você está de olho na minha água, né? Já chega? Já está bom? Já falei muito? Chega! Chega! Acabou, pastor. Pastor, vai só orar, tá? Para terminar. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra. E obrigado pela vida dos irmãos aqui. Obrigado pela vida de cada jovem, cada casal, cada família. Obrigado, Senhor. E agora nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender que tem muita vida pela frente. E possamos ter o Senhor como Pai. E possamos ter essa conexão íntima com o Senhor através da oração. Essa é nosso pedido nessa manhã. Com gratidão. Gratidão pela vida dos irmãos, gratidão pela turma do louvor, gratidão pelo Carlos e pela Maria Ângela que cozinharam para nós, gratidão por quem organizou, pela vida do Osmir, do Fabiano, do pastor, gratidão por tudo que o Senhor fez por nós aqui nesses dias. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos.
essa luta me mata, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da figueira todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da figueira, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da figueira todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da figueira todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para te adorar, Pai. E somos gratos, Senhor, por esta manhã, Pai. E, Senhor, nós temos a plena convicção de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem sobre as nossas vidas pela manhã, Pai. Pode estar difícil a situação, Pai, mas nós não podemos perder a esperança que o novo virá em nossas vidas, Pai. E, Senhor, nos ajude em toda situação, Pai, mesmo que esteja difícil. Nós venhamos, Pai, nos alegrar em Ti, porque o Senhor vai fazer o melhor para nós, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem se sentar. Antes da gente separar, eu quero dar alguns avisos aqui rapidinho. Hoje não tem equipe azul para limpeza e nem vermelha. Hoje é a equipe do Acamp toda, ok? Todos nós estamos escalados. Como que a gente vai fazer? Após o almoço, eu vou pedir para todos ajudarem.